Então vamos lá, Sextou Brasil, como sempre ou quase sempre eu costumo dizer. Você está no A Parte, a coluna jurídica quinzenal no Vira Casacas, onde eu, Gabriel Divan, eu explico para você as questões aí do universo das leis, do direito, dos tribunais, das decisões polêmicas, sempre de uma maneira que você consiga entender. Se você não é da área, começa por aqui, tá mastigadinha a coisa, começa a entender porque o nosso trabalho é falar sem enrolation, é falar de uma maneira singela, que é para o pessoal se situar um pouco, assim, ora, pretensão, né, situar o pessoal, mas dá para ser pretensioso, dá para se exibir um pouquinho, porque temos aqui alguns marcos sendo rompidos no dia de hoje. Esse é o primeiro A Parte com convidados. Ora, vejam, o primeiro A Parte com convidados. O primeiro A Parte que vocês não vão me ficar escutando tagarelar por 40, 30 minutos seguidos sem parar. Vocês vão escutar outras pessoas também matraqueando aqui. E é gente de qualidade, é gente de primeira. Eu tenho a honra de anunciar que, além do A Parte quinzenal, você já conhece, você sabe que o Vira Casacas tem material toda terça-feira para você fresquinho, com convidados incríveis, falando sobre tudo que você quer ouvir e algumas coisas que você não quer. Você tem, numa sexta-feira, o RT comentado, do Felipe Abal, sucesso de público e crítica, e na outra sexta-feira o A Parte, e com muita coisa no meio disso tudo, porque o Vira tá no seu agregador de podcast, nos streamings, no YouTube, no Instagram, no Blue Sky, tá em todo lugar. Mas vamos voltar à vaca fria? Ora bolas, temos aqui duas pessoas da minha maior estima, dois amigos muito queridos, que além de tudo são dois juristas, olha, do nível world class, top de linha aqui, o negócio é pesadíssimo. E como se não bastasse, eles são os responsáveis por um dos podcasts jurídicos mais legais que a gente tem por aí, para não dizer um dos podcasts mais legais. E eu faço aqui uma singela homenagem ao fato de que recentemente eles atingiram 100 edições, e 100 edições aí que realmente nos faz falta uma maior periodicidade. Eu vou inclusive cobrar ao vivo eles aqui em relação a isso. Senhoras e senhores, conosco no A Parte e no Vira Casacas hoje, saindo da caverna, ou seja, nada mais, nada menos do que a dupla Guilherme Madeira e Flávio Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã. Salve, galera, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para mim é uma honra estar aqui com o Flávio e com o Gabriel Divan. Queria fazer também uma homenagem de público. Gabriel Divan integrou a equipe que me ajudou no concurso em que fui aprovado na USP, então fica aqui de público registrado o meu agradecimento ao Gabriel Divan, um jurista sensacional, e falo isso de peito aberto, até porque ele sabe que não raras vezes discordo do que ele fala, e isso não altera em nada o meu apreço pelo conhecimento dele. Às vezes eu ouço uma parte, mando no WhatsApp, falo, pode falar, e daí a gente troca uma ideia, discordamos, e isso é importante, isso é da democracia acima de tudo, mas discordamos sempre no altíssimo nível. Gabriel Divan, muito obrigado pelo convite. Olha aí, o Guilherme Madeira. Eu tenho a honra de receber o WhatsApp de feedback, receber o WhatsApp de discussão jurídica e, sim, a gente não concorda em tudo, embora concordamos em muito, mas a gente concorda em algumas fofocas aí, né? Que também fazem bem, né? Amém. E com ele, doutor Flávio Martins, que honra aqui com o nosso A Parte. Divan, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para todos os ouvintes aí do Vira Casacas. É uma honra estar aqui com você, juntamente com meu amigo Guilherme Madeira, companheiro de podcast Saindo da Caverna. Divan, o negócio é o seguinte, se a gente participar de mais um podcast seu daqui a 3 meses, a periodicidade vai ser maior já do que o Saindo da Caverna, né? Porque nós somos bastante relapsos na nossa periodicidade, mas bem, atingimos o episódio 100, convido todo mundo para ouvir, mas olha, quero dar os parabéns para você aí, um herói da resistência e do conhecimento, da difusão aí, do debate. Isso é sempre importante, sobretudo num país em que estimula mais a gritaria do que o debate, né? Então, enfim, obrigado pelo convite, Divan. Queria também registrar a honra que é contar com o Flávio aqui, esse constitucionalista aí de mão cheia. Eu tô com dois autores de obras, cada um na sua área específica aqui, que estão entre as melhores do país. Vocês estão entendendo como é que funciona aqui?
E eu queria dizer também, né, eu não quero lembrar coisas ruins, né, mas tem uma galera aí sobre a qual a gente vai falar, ou pelo menos parte dela, que, veja bem, não é 1964, tá? Era 2000 e alguma coisa, 20 por aí. Os caras estão botando o Flávio em lista, né? Tu vê, cara, é um negócio meio complicado isso aí, fazer dossiezinho, né, de inimigos, de não sei o quê, pelo amor de Deus. Eu não gosto muito daquela coisa de estar do lado certo da história, mas quando você não está do lado de alguns, é um bom sinal. É um bom sinal. Eu tô do lado de vocês aqui, tô do lado do Madeira do Flávio, e a gente vai fazer, então, a prometida parte 2 daquele aparte que há 15 dias atrás saiu. Eu estava lá em Brasília, no centro dos acontecimentos, né, quando coloquei no ar o aparte, e aí eu nomeei ele como Se Tem Crime, porque o pessoal estava dizendo que não tinha crime, que não tinha atos práticos, que não tinha possibilidade de imputação, em todo aquele cenário onde a gente teve uma investigação bastante robusta, a gente teve provas e delação e uma série de elementos de que havia sim um planejamento para uma série de infrações, entre elas, talvez, né, a partir de sequestro e ou a partir de assassinato, homicídio, a gente queria, ou pelo menos, né, vamos deixar bem claro, né, eles queriam aí, né, colocar na berlinda uma possibilidade de uma tentativa de golpe de Estado. A gente já conhece o caso. Você, se não mora na China, ou em Marte, ou em qualquer outro lugar, e se não está fazendo um retiro no Nepal, você sabe do que a gente está falando. Ouça a parte número 73, para talvez ficar mais por dentro. E aqui eu prometi uma segunda parte, e essa segunda parte é de luxo, com a presença aqui dos meus colegas. Bom, nesse meio tempo, a gente teve acesso, porque é só você dar um Google aí que você está com isso na mão, ao relatório final da Polícia Federal em relação às investigações que acabaram indiciando muita gente, entre essas pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu vou fazer aqui, né, uma espécie de propaganda do própria parte, antes de passar a palavra com uma perguntinha para o Madeira, porque eu vou me colocar na posição soberba de ser uma das primeiras pessoas que foi a público correndo. Eu fui lá na minha conta no Blue Sky e depois no própria parte, um pouquinho depois, mas, enfim, e eu disse: primeiro lugar, vamos parar com essa história de que não tem crime, de que não teve atos práticos, de que não se concretizou nada. E, em segundo lugar, só o fato de integrar uma organização criminosa já é um crime pela lei brasileira. Batata, Madeira. A gente tem lá o indiciamento dessa galera pelo artigo 2º da Lei 12.850, que é justamente, né, o fato de integrar organização criminosa. E eu expliquei, né, no aparte passado, se você integra uma organização criminosa para praticar o crime X, você pode ser imputado pela prática do crime X e por integrar a organização. E eles também foram enquadrados lá no final, no relatório, pelo o crime de abolição violenta do Estado Democrático, artigo 359-L, e tentar depor o governo legitimamente constituído, o 359-M, ambos do Código Penal. Continua, Madeira, essa discussão e ela continua ganhando novas matizes, né? Porque o pessoal segue dizendo que não houve nenhum ato que concretiza alguma coisa verdadeiramente substancial. Pensar em fazer uma coisa não é pensar um crime. Eu acho que com o fato de que os tipos penais eles afirmam que a tentativa já é o crime, essa circunstância talvez já esteja juridicamente, né, fechada. Agora, está se dizendo também sobre a competência do STF, está se dizendo, entre outras coisas, que a gente tem aqui um ato que acabou não sendo levado a cabo, né, pela suposta própria vontade dos caras e tudo mais. Está se levantando suspeição de ministro, ou seja, os caras estão usando, né, e eu adoro quando eles usam isso, estão usando a questão da rigidez penal, da taxatividade processual, do garantismo, né? E basicamente assim, não tem crime, não tem atitude imputável, não tem quem possa julgar, não tem competência, não tem nada então, né, Madeira? Então, quem sabe a gente vai tomar um sorvete, sei lá. Muito bem, eu anotei aqui as coisas que você comentou, então vamos separar em 4 pontos e basicamente é aquilo que eu discuti quando eu estava lá na Globo News também, eu fui falar sobre isso e basicamente são essas questões. Primeiro, a questão da consumação / tentativa e tudo mais. Divan, quando a gente olha a foto, primeira coisa, quando você olha a foto, um ato isolado dentro de tudo isso, realmente fica estranho, né, falar
que, nossa, houve crime de golpe de Estado, só pensar, só imaginar. Se você olha a fotografia, você acaba sendo levado a pensar nisso. Só que não é uma foto, é um filme, é um vídeo que começa no desacreditar do processo eleitoral e termina no 8 de janeiro. Então, me parece que tudo isso está encadeado. E acho difícil, quando você olha para o filme, sustentar que não houve a consumação. Em segundo lugar, a chamada desistência voluntária, que é você podendo prosseguir no crime, você desiste de continuar. Eu acho difícil sustentar nesse caso, até porque o crime se consumou. Houve a consumação. O crime é tentar abolir o Estado democrático de direito, e é o que foi feito. Então, a meu ver, o crime está consumado e não houve, melhor dizendo, a desistência. Eu sugiro ao ouvinte sempre tomar cuidado, Divan, porque as pessoas gostam de usar o seguinte recurso. Imagine que eu penso em matar você. Isso não é crime. É verdade esta frase, só que ela não tem nenhuma relação com o que nós estamos discutindo. Porque o crime aqui não é um crime material, ou seja, um crime de resultado. O homicídio é um crime de resultado. Aqui é um crime de tentativa, é um crime de atentado. Então, o simples pensar continua não sendo crime, mas no caso houve mais do que um simples pensar. Com relação à competência, eu vou ser muito honesto, Divan, eu acho que não deveria estar no Supremo. Não me parece que, olhando para a Constituição, esse caso deveria estar no Supremo. Mas, e aí eu preciso fazer uma ressalva a bem da verdade, o Supremo discorda de mim e não é de hoje, Divan. O Supremo, lá de trás, aplicou o seu regimento interno que diz que crime cometido nas dependências do Supremo pode ser julgado pelo Supremo. Então, o Supremo não inventou, não tirou da cabeça a sua competência, como muitos dizem. Ele está aplicando uma regra que existe há décadas. A única diferença entre nós é que eu entendo que esta regra não foi recepcionada pela Constituição, mas o Supremo, por 11 votos a 0, discorda de mim. E, de novo, o Supremo não fez isso para o pessoal do 8 de janeiro ou para o pessoal do golpe agora. O Supremo já pensa nisso desde a época do inquérito das fake news. Então, não é novidade por parte do Supremo. E para encerrar, o último ponto que você tocou, a questão da suspeição do ministro Alexandre. Gente, muito cuidado aqui. Primeiro, as pessoas dizem, ele está investigando a tentativa de homicídio dele. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Não há a imputação de tentativa de homicídio. O que nós temos ali são esses crimes que o Divan já disse hoje e na parte passada. Organização criminosa, abolição do Estado de Direito, isso é outra coisa. Mas, além disso, seria muito fácil você pensar num crime contra todos os ministros do Supremo para que nenhum julgasse. Mas aí convoca ministro do STJ. Isso não está previsto em lei. Isso não tem previsão legal. E isso é contra a garantia do juiz natural. Então, eu devo dizer o seguinte, Divan, de tudo, a única coisa que eu discordo é essa questão da competência do Supremo. Mas eu deixo claro para o ouvinte, o Supremo reiteradamente e de maneira unânime tem decidido contra esta minha posição. Parece que agora teve uma ou outra posição, acho que do ministro Cássio e do ministro André Mendonça, acompanhando a minha posição, mas são posições minoritárias. O Supremo majoritariamente entende pela sua competência. Divan, eu não sei se você concorda comigo na questão da competência. Eu acho que a gente deveria dificultar e muito a questão das ações originárias no Supremo, né? É o órgão topo da jurisdição brasileira, é um órgão que naturalmente tem uma função de controle de constitucionalidade, né? Eu não acho que deveria ser tão alargada essa competência,
Mas eu vou lembrar de outra coisa que, aliás, né, vocês comentaram quase, se não me engano, no episódio 100 ou 99, no 99 ou 8, né? Que foi quando o Supremo, ele próprio cravou um novo entendimento para a competência originária, que inclusive faz processar lá mesmo na corte, mesmo pessoas que não exerçam mais o cargo que lhe daria a prerrogativa, quando o crime for praticado em função disso. Ou seja, um ex-presidente que pratica um crime enquanto ainda, embora... Né, aí a gente pode até analisar a competência, se ele já tinha fugido para Miami ou não, se ele já tinha desertado do cargo ou não. De acordo com o vice-presidente à época que foi para a TV falar, né, ele foi meio frouxo, saiu correndo. Mas o fato é que isso aí foi arquitetado enquanto esse pessoal era de escalões do governo que ainda tinham uma prerrogativa. Então, pela lógica que o próprio Supremo já galvanizou, a competência fica lá. É uma coisa interessante. Mas sim, eu acho que a gente tem que reduzir a competência originária, né, principalmente do Supremo. Antes de fazer uma pergunta para o Flávio, eu só vou lembrar para vocês que quem deu uma olhada no relatório, e assim, o relatório ele é muito extenso, né, gente? Ele tem quase 900 páginas. Mas tem alguns pontos que você pode situar de highlight, e ele é bem completo, assim, no sentido de fotos, prints e tudo mais. Mas, em algum momento, lá no final, quase fazendo a assinatura, ele está estabelecendo o seguinte, eu vou abrir aspas aqui. A consumação do golpe de Estado perpetrado pela organização criminosa não ocorreu, apesar da continuidade dos atos para a conclusão da ruptura institucional, por circunstâncias alheias à vontade do então presidente da República, Jair Bolsonaro. No caso, a posição inequívoca dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, General de Exército Freire Gomes e Tenente Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Batista Júnior, e da maioria do alto comando do Exército, de permanecerem fiéis aos valores que regem o Estado Democrático de Direito, não cedendo às pressões golpistas. Ou seja, o relatório ainda encontrou um alto comando militar que não abraçou, e nisso, inclusive, residiria a questão da motivação alheia à vontade, né? Porque se fosse só vontade do agente, continuaria o que caracteriza a tentativa, o que caracteriza os dois crimes em questão. Mas vamos lá, estamos falando de Supremo e de tudo mais. Meu querido Flávio, né, autoridade constitucionalista da mesa aqui, a gente sabe que esses crimes aqui, e eu vou me permitir ler o código rapidinho, né? Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o outro crime, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A gente já falou, e o exemplo do Madeira, da fotografia e do filme é muito bom mesmo. A gente já sabe que nós temos aqui um crime que ele requer a própria tentativa enquanto crime. E a gente sabe que são situações complexas. A gente sabe que não é como você tentar aplicar um golpe a alguém, tentar furtar uma coisa e ser apanhado na saída da loja. Agora, eu tenho um pouco de medo, e eu quero ouvir a tua opinião, quando a gente começa, talvez, a alargar demais, porque não pode virar um oba-oba, né? A gente sabe o que o pessoal merece, a gente sabe o quão grave é isso aqui, mas não pode ser uma imputação na base da gritaria que a gente estava falando agora há pouco, né? E a gente tem que pensar em defender o Estado Democrático, defender a Constituição, rechaçar na raiz esse tipo de coisa, mas a gente não tem aqui um campo aberto para fazer uma espécie de Nuremberg aqui, do tipo assim, né? Olha, eu vou julgar pelo que eu estou afim e como é que fica. Então, falar de uma questão de julgamento democrático e de não alargar um tipo penal a esmo, né? É uma questão complexa porque nós estamos lidando com talvez a maior afronta que a nossa geração aqui viu à Constituição. Bem, Divan, olha só, enquanto vocês falavam aí, eu fiquei me coçando, me segurando aqui atrás, porque eu queria entrar no debate. Bem, chegou a minha vez, agora me deixa falar. Olha só, concordo com tudo que foi dito aí, com relação à competência, talvez alguma coisinha, mas vamos lá, olha só, primeiro, eu tenho ouvido muita gente me perguntando, dizendo assim, e o Madeira tocou realmente na resposta perfeita. Ah, mas como é que uma menina com um batom, pintando uma estátua, vai responder por golpe de Estado? Que exagero é esse? O Madeira respondeu, concordo com ele, na verdade você tem que examinar a história como um todo. E se você olha, Divan, atentamente o relatório da Polícia Federal, você vê que, na verdade, aquela manifestação do dia 8 de janeiro foi muito, muito orquestrada. E ela fazia parte de um todo.
porque um dos grandes motivos de insuflar a população numa espécie de um levante como aquele era dar os motivos para que o exército entrasse naquela história. Convencer o exército aquilo que o Freire Gomes e outros generais haviam negado. Então, só para lembrar, não é? O golpe ele só não aconteceu conforme testemunhas, delação, o relatório da Polícia Federal. O golpe só não aconteceu porque a cúpula do Exército não quis participar. Fique claro, se a cúpula do Exército dissesse: presidente, estamos com você, essa gravação não podia ser feita, Divan. Esse podcast não iria para o ar, a não ser se estivéssemos gravando de Montevidéu, de algum outro lugar. Porque esse podcast não ia ao ar se o Freire Gomes dissesse que estava no golpe. Então, nós ficamos a poucos centímetros de um golpe militar. A poucos centímetros. Foi por muito pouco que a democracia não vai à ruína. Vamos lá, um tema aqui que eu acho bem importante, vocês discutiram a questão da consumação ou não desse crime. Então é bom lembrar, não é, que o próprio tipo penal ele não exige a consumação do golpe de Estado, nem da abolição do Estado de Direito. O tipo penal prevê tentar depor o governo, tentar acabar com o Estado de Direito, isso é importante, e por um motivo simples, não é? Se o golpe de Estado é instalado, você não vai punir ninguém. Quem vai ser punido é você, né? Então, portanto, o que se pune é a tentativa de golpe de Estado. E aí houve tentativa. Eu fico até um pouco nervoso, Divan, quando alguém diz que o que aconteceu ali é uma mera cogitação, né? Ah, mas eles apenas pensaram em praticar um golpe, eles apenas cogitaram. Se eu quero matar, se eu tenho vontade de matar alguém, isso não é crime. Amigos, foi muito, muito além da cogitação. Não é que ele teve um sonho antes de assistir a novela de implantar um golpe de Estado. Ele se reuniu com os chefes das Forças Armadas, elaborou uma minuta de um estado de sítio, que normalmente para quem é nosso ouvinte, não é da área do direito, Divan, todo golpe, normalmente, ele é legitimado de alguma maneira, é um documento que formaliza aquele golpe. Então, usaram lá uma minuta de um estado de sítio, e aí faria todos os abusos com base, só para dizer que aquilo era constitucional, porque o estado de sítio está na Constituição. Então você decreta estado de sítio e faz qualquer coisa, implanta o golpe, né? Divan, não houve uma mera cogitação. Agora a questão é, houve tentativa? Me parece claramente que houve tentativa. Claramente. Porque fizeram todos esses atos, não desistiram por vontade deles, desistiram porque o exército não quis participar dessa brincadeira, portanto, desistiram por fatos alheios à vontade do agente. Essa é a definição de tentativa. E eu lembro uma coisa importante, sem querer ser aquela linguagem jurista besta, né? Mas é importante. No direito penal, há muito tempo, se discute o que é início da execução de um crime. Início da execução de um crime não é apenas praticar o verbo. Então, por exemplo, início de matar alguém, tentativa de matar alguém, não é apenas quando os tiros estão disparando. Quando eu pego a arma e já começo a correr na direção de alguém, eu já posso dizer que aí está começando a execução do crime. Não precisa que a bala saia do revólver. Então, a tentativa ela envolve esses atos imediatamente anteriores. Volto a lembrar, se naquela reunião em que foi apresentada a minuta do golpe, se naquele momento o chefe do exército dissesse sim, já estava pronto o golpe militar. Então, na verdade, ficou muito perto da execução. Divan, com relação à punição, uma coisa que você me perguntou, mas não pode punir exageradamente, concordo. Temos que punir nos termos da lei. É que a lei, nesse caso, é bastante rigorosa, não é? Um crime tem pena máxima de 8 anos, o outro crime tem pena máxima de 12 anos. Mas o que eu lembro é o seguinte, infelizmente, não existe, nem no Brasil, nem fora do Brasil, um mecanismo jurídico de reverter um golpe. Então, se um golpe é instalado, não há mecanismos jurídicos para reverter. Alguém vai dizer, mas e o Supremo? Que Supremo?
normalmente ele vai ser deposto, os desembargadores, os ministros vão ser demitidos, como já aconteceu. Então, contra um golpe já instalado, não há o que fazer. O que tem que fazer e o que o direito tem que ser duro nos termos da lei é com toda tentativa de golpe. Então, qualquer ato que tenta implantar um golpe de Estado tem que ser punido severamente. E não sou apenas eu que estou dizendo, mas a própria Constituição. Um dos poucos crimes previstos na Constituição que é imprescritível é essa organização de grupos armados contra o Estado democrático. Então isso é um crime imprescritível, ou seja, um crime que não prescreve. É a Constituição que está dizendo isso, é o espírito da Constituição que exige esse rigor. Por último, Divan, um tema que vocês falaram aí que eu queria meter o bedelho é com relação à competência. Então, a primeira pergunta, dividindo em duas partes aí. Primeira pergunta, quem é competente para julgar o ex-presidente que tentou praticar um golpe de Estado? Então, o ex-presidente claramente tentou, segundo as provas, tentou praticar um golpe de Estado. Essa é uma discussão de décadas, né, no STF, foi um dos episódios aí do Saindo da Caverna. A posição atual do STF, e que tem suas razões, então há argumentos para sua defesa, é que o ex-presidente, ainda que tenha deixado o cargo, ele é julgado pelo STF. E me parece que num caso como esse, imagine, você vai julgar o presidente da época que tentou praticar um golpe de Estado, o ministro da Defesa, o ex-ministro da Defesa, ex-ministros, enfim, generais ao lado dele. Olha, sem olhar para a lei já autorizaria isso, mas pensar pela justiça é conveniente que esse pessoal seja julgado pelo tribunal maior mesmo. Imagine, vai ser julgado por um juiz de primeira instância? Não me parece razoável. E a própria Constituição permite isso, né? Ela diz crime praticado pelo presidente. Bem, ele era presidente no momento em que praticou aquele crime, então tem argumentos constitucionais para isso. Então que ele vai ter que ser julgado lá me parece que é o mais correto mesmo. Ele e aquelas pessoas do lado dele. Agora, aqueles laranjas, porque com todo respeito, a maioria ali era tudo um bando de laranja, bucha de canhão, boi de piranha, enfim, tem várias expressões para isso. Aquele pessoal do dia 8 de janeiro que entrou, aí eu tenho minhas dúvidas, viu, Divan, se eles deveriam ser julgados no STF. Aí eu concordo com Madeira. Porque, veja, tem argumentos jurídicos para processá-los no Supremo. Tem argumentos jurídicos. Está no Código de Processo Penal. Se você pratica crime conexo com de uma autoridade, é julgado todo mundo junto. Tem argumentos. Mas aí me parece que essa conexão prevista no Código de Processo Penal, ela é menos importante do que algumas outras regras que são constitucionais, que é, por exemplo, o direito de recorrer. Esse pessoal do dia 8 de janeiro lá, aquelas centenas de pessoas que estão sendo condenadas no STF, elas efetivamente não têm para quem recorrer, a não ser para o próprio STF, como já disse a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que efetivamente recorrer para o próprio órgão julgador não é muito eficaz. Mas então, talvez a minha única discordância seja com relação à competência. Eu acho que algumas autoridades sim deveriam ser julgadas lá, a maioria do dia 8 de janeiro eu acho que não, deveria ser na primeira instância, mas o fato é que o Supremo não concorda nem comigo nem com Madeira, porque discorda em parte de um, totalmente do outro, enfim. Mas que é crime, Divan. E desculpa pela resposta longa, afinal de contas, você chama gente que fala de direito, não vai ter resposta breve. Não, imagina. Mas aqui, como a gente faz, numa parte, uma discussão mais light, mais curta, né? Nada assim que dure um Saindo da Caverna, um Vira-Casacas, daqui a pouquinho a gente já vai encerrar, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para vocês dois sobre essa questão, porque eu brinco muito que quando tem alguém dessa galera processado, investigado e tudo mais, aí vira o jogo, né? O discurso aquele da bala no bandido, não sei o quê, aí começa, olha o garantismo, olha a razoabilidade, imagina, olha o tempo de pena, olha os presídios como estão, né? Esse pessoal, ele é pródigo em mudar a chave, assim, de uma maneira engraçada. E aí, nos últimos tempos, e aí é uma armadilha, eu assumo, porque eu estou dando pouco tempo para vocês falarem sobre uma coisa que caberia para falar em 3 horas, né? Nos últimos tempos, eu estou bastante incomodado, principalmente com as falas do ex-presidente. Eu acho difícil alguma fala dele que não me incomode, mas eu estou me incomodando de sobremaneira com algumas falas, porque está havendo não só uma cara de pau, como está havendo uma banalização extrema,
Porque quando a gente usa em direito e, por que não em política, o termo anistia, nós estamos falando de uma virada de página histórica. E aí, o próprio Bolsonaro ele já banalizou esse tipo de coisa quando ele tentou, de uma maneira infantiloide, reverter uma decisão do Supremo num dia seguinte concedendo graça a um sujeito, né? Como quem diz assim, não, é meu amigo, não vai cumprir pena não, e acabou. Então ele já banalizou esse tipo de coisa que a gente conhece, né? O indulto, aquilo que o pessoal às vezes fica irritado, mas é uma medida de política criminal e uma competência executiva, né, de você pegar e suspender ou encerrar o cumprimento de algumas das penas com muitas condições assim específicas, né? Não é assim, o rei mandou soltar, né? A gente tem esse Instituto da Graça, que virou apelidado de indulto individual, depois do caso Daniel Silveira, e a gente tem o mais poderoso desses institutos, que é a anistia. É você literalmente passar limpo uma página político-histórica, jurídica de uma nação, dizendo que uma coisa não é crime e você está criando efeitos para trás e para frente em relação àquilo. O Bolsonaro está chamando de anistia um verdadeiro pedido de arrego dele para não ser preso. E está insistindo muito com isso e está tentando jogar a bola para o colo dos outros, como quem diz assim, ó, a coisa não fica, né, em bons termos porque vocês não querem. Já disse, é uma armadilha, isso aqui dá para falar um dia inteiro, mas eu quero pelo menos alguns pequenos comentários de vocês sobre essa questão, né? E se quiserem fazer algum exercício de futurologia, que em podcast a gente é perito nisso, a gente fala e erra de novo, então já estamos calejados, né? Não tem nenhum problema, porque a realidade, né, principalmente no Brasil, meus amigos, ela cabe naquela expressão, né? Stranger than fiction. Bom, com relação à questão jurídica, me parece que a gente tem um problema com a anistia. Salvo engano, o Flávio pode me corrigir, o único país da América do Sul que não teve revogada a sua lei de anistia. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela não admite a chamada autoanistia, e por mais que a oposição esteja no governo, oposição considerando o partido e as posições do ex-presidente Jair Bolsonaro, acho difícil sustentar que não seria uma autoanistia por conta do Congresso Nacional que está aí. Então, do ponto de vista jurídico, não me parece possível a autoanistia, notadamente pela questão convencional da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Agora, brincando de futurologia, e eu adoro brincar de futurologia, eu diria o seguinte, Divan, apertem os cintos, porque teremos fortes emoções nos próximos 2 anos, e a minha futurologia é: Congresso aprova a lei de anistia, presidente Lula veta a lei de anistia, o Congresso Nacional derruba o veto do presidente Lula, uma ação no Supremo do PSOL ou do Rede, né, de um desses partidos, e aí o brincalhão do algoritmo da distribuição vai determinar a sorte deste tema. Então, é isso que eu tenho cantado quando eu brinco de futurologia com os meus amigos, e, por que não fazê-lo, faço aqui com os amigos do Vira também. E no meu caso, Divan, vamos lá. Você falou de 3 institutos, né? Você falou da anistia e você falou do indulto individual coletivo. A grande diferença entre esses institutos é que a anistia ela é concedida pelo Congresso Nacional por meio de uma lei, né? Enquanto o indulto, seja ele individual ou coletivo, ele é concedido pelo presidente da República exclusivamente. A gente copiou essa coisa do indulto, Divan, especialmente da Constituição norte-americana, não é? Que influenciou muito a nossa primeira Constituição republicana. Então, essa coisa do presidente da República conceder um perdão a um condenado. Eu acho que eu vou ser voto vencido aqui nessa mesa, não é? Mas eu, no meu livro de constitucional, eu me manifesto de forma contrária ao Instituto, embora eu entenda que haja razões de política criminal, de esvaziar presídios, eu entendo, eu conheço esse lado, mas eu sou contra por causa do perigo que ele traz.
E olha que coisa, eu acho que eu estava certo com o meu alerta, porque agora nos Estados Unidos, o atual presidente, o Joe Biden, perdoou o próprio filho, e o presidente próximo já está dizendo que vai perdoar as pessoas que invadiram o Capitólio. Então, ou seja, se a gente copiou o instituto deles, eu acho que vai ser fácil copiar o mau exemplo deles. Acho perigosíssimo. Então, eu sou contra os institutos. E quanto à anistia, né? O que, além do que o Madeira já disse, de ser, segundo a Corte Interamericana, juridicamente impossível, até porque um crime praticado pelo Estado não pode ser perdoado pelo próprio Estado, né? Isso é incongruente. Fica o meu alerta, que a gente precisa aprender com a história, né? Eu acabei de dizer que não há como desfazer um golpe de Estado. Então, a punição a todas as tentativas de golpe de Estado, a punição tem que ser severa. Se você pratica uma anistia, é você apenas fixar a sua sentença de que daqui a alguns anos haverá um outro golpe. Basta que um grande número de pessoas fique insatisfeita com o resultado das eleições e vai acontecer a mesma coisa. Porque, veja, me parecia, Divan, impossível, coisa dos livros. Eu pensei que jamais ia haver parte da população brasileira defendendo um golpe militar. Para poucos anos, a gente vê milhares de pessoas nas portas dos quartéis, cantando a música lá do Geraldo Vandré, Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Pessoas que só conheciam o refrão, porque não conheciam a estrofe que falava mal dos soldados. Mas, enfim, é inadmissível. Isso porque nós anistiamos, perdoamos aquelas pessoas. Se torturadores até hoje são presos no Chile, presos na Argentina, no Brasil eles são estampas de camiseta, né? O orgulho de ostentar a imagem de um torturador. A gente tem que aprender com o passado. Eu espero que o Madeira, na sua previsão, esteja bem errado. Eu espero que não haja nenhum tipo de anistia, mas eu só espero. A esperança é a última que morre, mas eu não confio muito, não. Olha aí, para lembrar o que o Madeira trouxe ali sobre o veto eventual do Lula, sobre o Congresso derrubar veto e tudo mais, a gente tem aqui o aparte número 59, o título é Vetado, onde eu tento explicar para o pessoal justamente, né, como é que funciona essa dinâmica entre o Congresso aprovar uma lei, o Executivo vetar, o Congresso derrubar veto, o STF meter o bedelho depois, como disse Madeira, né, com alguma ação da Rede Sustentabilidade ou do PSOL. Brincadeiras à parte, a gente tem aqui um belo cenário. Eu não sei, meus queridos, eu acho que tanto nós aqui no Aparte, quanto vocês no STC, quanto todo mundo por aí ainda vai continuar com esse assunto, porque alguns desdobramentos vão se dar. A gente está gravando isso e publicando, ainda não tem uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, a gente ainda não tem um processo iniciado, obviamente vamos ter mais debates sobre isso quando isso tudo começar, quando for de receber ou não denúncia, por o quê e contra quem, porque a gente tem que lembrar que o Ministério Público não está vinculado ao que a polícia fez. A polícia ela oferece uma sugestão qualificada e, por sua vez, o Judiciário não está vinculado ao que o Ministério Público denuncia, ou seja, pode-se aceitar ou não, rejeitar ou receber uma denúncia em todo ou em parte, contra algumas pessoas sim, outras não. Olha, tem muita água para passar por debaixo da ponte, mas com certeza, no pé que as coisas ainda estão, esse aparte aqui foi muito esclarecedor e a presença de vocês foi luxuosa. Eu queria agradecer, antes de encerrar de novo, essas duas grandes figuras aqui. Você pode ouvir isso aqui em qualquer dia, em qualquer momento que quiser, mas ele sai sempre, né, quinzenalmente às sextas-feiras, e nessa sexta-feira de manhã, onde isso está sendo publicado, eu ainda vou ter a honra de ir um pouco mais tarde, ainda falar um pouco mais com o Flávio, porque nós temos uma banca, né, juntos, né, a gente tem que trabalhar um pouco, né, também. E eu queria perguntar a vocês, assim, algumas dicas finais, alguma coisa. A gente sabe que, por exemplo, hoje em dia, né, a meninada tá gostando muito, sim, de uns estilos musicais, assim, tipo trap, né, tipo um sertanejo, funknejo. E aí nós que somos do rock, assim, a gente tá meio coroa, a gente tá meio velho. Mas de repente a gente podia iluminar um pouco esse pessoal, assim, eu não sei, Flávio,
Tu tem alguma sugestão de alguma banda de rock, de repente, aí, que seja bacana? Sem dúvida. Não, para, sem dúvida, para, sem dúvida. não, uma banda que é não, pouco conhecida eu vou aí, embora. é uma banda portuguesa chamada Chutos com X e Pontapés. Recomendo Meu demais. Deus do céu. Né? Veja, letras incríveis ainda. Há músicas em língua portuguesa com letras incríveis. Ouça Chutos e Pontapés, o Madeira é fã. Pelo Realmente, amor de vou dar Deus. para ele de presente um disco no fim do ano. É sensacional. Vale a pena, Diego. Flávio, ele nunca mais vai convidar a gente pro aparte. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eles foram homenageados pela Casa da Moeda de Portugal, cara? Como assim? É mole, os caras têm uma moeda própria, moeda de 5 euros. É brincadeira. Tem 40 anos de banda. A brincadeira, assim, ó, de lado, eu acho muito legal os Chutes, eu gosto bastante. Eu nunca ouvi. Mas, se você não sabe o que está acontecendo aqui, é uma das maiores piadas internas da podosfera brasileira, né? E eu convido vocês a escutar o Saindo da Caverna, onde essa e outras coisas acontecem no meio de conversas jurídicas muito bacanas. Flávio, Guilherme, muito obrigado, cara. Ficou muito, muito legal isso aqui. Quem ouve o à parte, né, já está acostumado com essa coisa mais descontraída, mas hoje ganhou um certo verniz aqui, né? Né? Tá meio edição premium aqui. Muito obrigado. Então, você que está nos escutando, não deixa também de dar uma controlada aí no radar. Volta e meia sai um SDC, né? Não sabemos quando, mas volta e meia sai e vale muito a pena, eu garanto para vocês. Quem ouve o Vira conhece, quem ouve vocês também, volta e meia tá ligado, porque gentilmente vocês nos mencionam, volta e meia seguidamente, então eu só tenho a agradecer. E vamos lá, né? Vamos ver como é que anda a nossa futurologia ou não, talvez mais cedo do que a gente espera, esse futuro chegue aí, né, Deus nos acuda, e Deus, os livros e a nossa boa vontade. Apertem os cintos. Apertem os cintos. Olha, esse é um conselho que vale muito para muitas coisas na vida. Vamos dar um tchau pra galera, então? Tchau, tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.